Olá, seja bem-vindo ao curso de Teoria Geral da Administração. Abordagens humanísticas e comportamentais da administração. Relações interpessoais e intergrupais. Relacionamento interpessoal. Competência para administrar relacionamentos e criar redes. Capacidade de encontrar pontos em comum e cultivar afinidades. Envolve habilidade de comunicação e cooperação. Você não terá uma segunda chance de causar uma primeira boa impressão. Rapport é a empatia construída. Igualar, ajustar, acompanhar, espelhar. Semelhanças geram conforto, segurança. É entrar na dança e não bater de frente. Após estabelecido o rapport, o grupo seguirá para onde for. Cada funcionário é a imagem viva da empresa. A postura, roupa, voz, linguajar, olhar indicam ao cliente como é a empresa. E não estamos falando só do departamento de vendas. Autoconhecimento. Capacidade de reconhecer e compreender estados de espírito, emoções, bem como o efeito desses aspectos sobre as outras pessoas. Características. Autoconfiança, autoavaliação realista, capacidade de rir de si mesmo. Autocontrole. Capacidade de controlar ou redimensionar impulsos e estados de espírito perturbadores. Propensão a pensar antes de agir. Características. Confiança e integridade. Bem-estar mesmo em situações de pressão. Abertura a mudanças. Automotivação. Paixão pelo trabalho, por motivos que vão além do dinheiro e do status. Propensão a perseguir objetivos com energia e persistência. Características. Forte impulso para atingir metas. Otimismo diante do fracasso. Comprometimento com a empresa. Os 10 mandamentos do relacionamento interpessoal. 1. Respeitar o próximo como ser humano. 2. Saber ouvir ou deixar falar. 3. Controlar as reações agressivas. 4. Respeitar as lideranças. 5. Procurar conhecer melhor os membros do seu grupo. 6. Evitar tomar a responsabilidade atribuída a outro. 7. Procurar a causa das suas antipatias. 8. Estar sempre sorridente. 9. Definir bem o sentido das palavras, para evitar mal-entendidos. 10. Ser humilde nas discussões, o outro pode ter razão. Experiência da Hawthorne. A experiência de Hawthorne foi realizada, entre 1927 e 1932 por George Elton Mayo e seus colaboradores em uma fábrica da Western Electric Company, situada em Chicago, no bairro Hawthorne, e tinha como objetivo inicial conduzir experimentos relacionando a luminosidade no ambiente de trabalho com a eficiência dos operários, medida pela produção. Com os primeiros resultados, a pesquisa logo se estendeu ao estudo da fadiga, dos acidentes de trabalho, da rotação do pessoal e do efeito das condições físicas de trabalho sobre a produtividade dos operários. Foi verificado pelos pesquisadores que os resultados da experiência eram prejudicados por variáveis de natureza psicológica. A partir daí, eles tentaram eliminar ou neutralizar o fator psicológico, então estranho e impertinente, motivo pelo qual a experiência se prolongou até 1932, quando foi suspensa devido à crise de 1929. A fábrica da Western Electric Company já desenvolvia uma política de pessoal voltada para o bem-estar dos seus operários e com a experiência pretendia, não o aumento da produção, mas sim, conhecer melhor os seus empregados. A experiência se desenvolveu em 4 fases, vistas a seguir. Primeira fase. Na primeira fase da experiência, pretendia-se verificar o efeito da iluminação sobre o rendimento dos operários. Para isso, tomou-se 2 grupos de operários em salas diferentes, que faziam o mesmo trabalho, em condições idênticas, sendo um grupo experimental ou de referência, que trabalhava sob luz variável e outro grupo, o de controle, que trabalhava sob a mesma iluminação o tempo todo.
Para surpresa dos pesquisadores, não foi encontrada uma relação entre as duas variáveis, mas sim a existência de outras variáveis, como o fator psicológico. Baseados em suas suposições pessoais, os operários se julgaram na obrigação de produzir mais quando a iluminação aumentava, já quando diminuía a iluminação o mesmo ocorria com a produção. A prova de que as suposições pessoais é que influenciavam a produção, veio quando os pesquisadores trocaram as lâmpadas por outras de mesma potência e o rendimento variava de acordo com a luminosidade que os operários supunham trabalhar. Segunda fase. A segunda fase da experiência iniciou em abril de 1927, com 6 moças de nível médio constituindo grupo de experimental ou de referência separadas do restante do departamento apenas por uma divisória de madeira. O restante do departamento constituía o grupo de controle, que continuava trabalhando nas mesmas condições. A pesquisa foi dividida em 12 períodos experimentais, onde foram observadas as variações de rendimentos decorrentes das inovações a que eram submetidas o grupo de referência. As moças participantes da experiência eram informadas das inovações a que seriam submetidas, aumento de salários, intervalos de descanso de diversas durações, redução de jornada de trabalho, etc., bem como dos objetivos da pesquisa e dos resultados alcançados. Nos 12 períodos experimentais a produção apresentou pequenas mudanças, fazendo com que ao final não se tivesse os resultados esperados. O que se pode notar é que novamente aparecia um fator que não podia ser explicado somente pelas condições de trabalho e que já havia aparecido na experiência sobre iluminação. As conclusões a que os pesquisadores chegaram foram que o grupo trabalhava com maior liberdade e menor ansiedade. Havia um ambiente amistoso e sem pressões. Não havia temor ao supervisor. Houve um desenvolvimento social do grupo experimental. O grupo desenvolveu liderança e objetivos comuns. Terceira fase. Baseados nas conclusões de fase anterior em que as moças do grupo de referência tinham atitudes diferentes das do grupo de controle, os pesquisadores foram se afastando do estudo das melhores condições físicas de trabalho e passaram a estudar as relações humanas, pois a empresa, apesar da sua política de pessoal aberta, pouco sabia sobre os fatores determinantes das atitudes das operárias em relação à supervisão, aos equipamentos de trabalho e à própria empresa. A partir de setembro de 1928, iniciou-se o programa de entrevistas, no setor de inspeção, seguindo-se no de operações e mais tarde nos demais setores de fábrica. A empresa, através do programa de entrevistas, pretendia obter maiores conhecimentos sobre as atitudes e sentimentos dos trabalhadores, bem como receber sugestões que pudessem ser aproveitados. Em fevereiro de 1929, devido à boa aceitação do programa, foi criada a Divisão de Pesquisas Industriais para absorver e ampliar o programa de pesquisa. Dos 40.000 empregados da fábrica, entre 1928 e 1930, foram entrevistados cerca de 21.000. O sistema de entrevista em 1931 sofreu uma alteração, isto é, passou-se a adotar a técnica da entrevista não diretiva na qual o operário se expressava livremente sem que o entrevistador interferisse ou estabelecesse um roteiro prévio. Nesta etapa, em que os trabalhadores foram entrevistados, revelou-se a existência de uma organização informal dos mesmos, com vistas a se protegerem do que julgavam ameaças da administração ao seu bem-estar. Quarta fase. A quarta fase iniciou-se em novembro de 1931 e durou até maio de 1932, tendo como objetivo analisar a organização informal dos operários. Para isso foi formado um grupo experimental, composto de 9 soldadores, 9 operadores e 2 inspetores, sendo que eles eram observados por um pesquisador e entrevistados esporadicamente por outro, e seu pagamento era baseado na produção do grupo. Os pesquisadores notaram que os operários, após atingirem uma produção que julgavam ser ideal, reduziam o ritmo de trabalho, informavam a sua produção de forma a deixar o excesso de um dia para compensar a falta em outro, em caso de excesso solicitavam pagamento.
Basicamente, o que observaram os pesquisadores foi uma solidariedade grupal e uma uniformidade de sentimentos dos operários. Esta experiência foi suspensa em 1932, devido à crise de 1929, porém a quarta fase permitiu o estudo das relações entre a organização formal de fábrica e a organização informal dos operários. Conclusão da experiência: o nível de produção é determinado pela integração social e não pela capacidade física dos operários. O comportamento do indivíduo se apoia totalmente no grupo, agem como parte do grupo. O comportamento dos trabalhadores está condicionado a normas e padrões sociais, agem de modo a obter recompensas sociais ou a não obter sanções sociais. A empresa passou a ser vista como um conjunto de grupos sociais informais, cuja estrutura nem sempre coincide com a organização formal. A existência de grupos sociais que se mantêm em constante interação social dentro da empresa. O moral do trabalhador é influenciado pelo conteúdo e pela natureza do trabalho. Os elementos emocionais e mesmo irracionais passam a merecer uma maior atenção. Ferramenta e-mail marketing. Marketing pessoal. Instrumento para que você se mostre ao mercado como um produto que deve ser comprado e valorizado. Ninguém comprará seu talento e competência se não descobrir que você os tem. Entre dois candidatos a uma vaga de emprego ou promoção na carreira, certamente a escolha será o de melhor imagem, trato e apresentação. Conjunto de atitudes e comportamentos conduzem a vida pessoal e profissional para o sucesso. Por meio de qualidades e habilidades inatas ou adquiridas do indivíduo, aperfeiçoadas, promoverão comportamentos favoráveis à realização dos seus próprios objetivos. O grande desafio do marketing é criar marcas fortes que vão ao encontro das necessidades e desejos dos consumidores e, por essa via, possam aspirar uma vida longa. Se assim acontece com os produtos e serviços, da mesma forma acontece com as pessoas. Praticar marketing pessoal no seu dia a dia não deve ser um esforço fingido, mas algo que flui espontaneamente. É o eu interior em harmonia com o eu exterior. É preciso ter em mente, porém, que para causar uma boa impressão você deve evitar atitudes artificiais, que traem a si próprio e depõem contra a sua integridade. Use certas regras de comportamento que sirvam ao bem comum. Liderança. Liderança é a arte de comandar pessoas, atraindo seguidores e influenciando de forma positiva mentalidades e comportamentos. A liderança pode surgir de forma natural, quando uma pessoa se destaca no papel de líder, sem possuir forçosamente um cargo de liderança. É um tipo de liderança informal. Quando um líder é eleito por uma organização e passa a assumir um cargo de autoridade, exerce uma liderança formal. Um líder é uma pessoa que dirige ou aglutina um grupo, podendo estar inserido no contexto de indústria, no exército, etc. Não existe um único tipo de líder, mas vários, em função das características do grupo, unidade de combate, equipe de trabalho, grupo de adolescentes. O líder proporciona a coesão necessária para realizar os objetivos do grupo. Um líder eficaz sabe como motivar os elementos do seu grupo ou equipe. Novas abordagens sobre o tema defendem que a liderança é um comportamento que pode ser exercitado e aperfeiçoado. As habilidades de um líder envolvem carisma, paciência, respeito, disciplina e, principalmente, a capacidade de influenciar os subordinados. Tipos ou estilos de liderança. Os 3 estilos clássicos de liderança, que definem a relação entre o líder e os seus seguidores, são autocrática, democrática e liberal. Liderança autocrática é um tipo de liderança autoritária, na qual o líder impõe as suas ideias e decisões ao grupo. O líder não ouve a opinião do grupo. Liderança democrática. O líder estimula a participação do grupo e orienta as tarefas. É um tipo de liderança participativa, em que as decisões são tomadas após debate em conjunto. Liderança liberal. A liberdade e total confiança no grupo.
As decisões são delegadas e a participação do líder é limitada. Liderança na organização. Em uma organização, a liderança é um tema de fundamental importância, pois está relacionado com o sucesso ou o fracasso, com conseguir ou não atingir os objetivos definidos. Principalmente no contexto empresarial ou de uma organização, é importante saber fazer a distinção entre líder e chefe. Um chefe tem autoridade para mandar e exigir obediência dos elementos do grupo porque muitas vezes se considera superior a eles. Um bom líder aponta a direção para o sucesso, exercendo disciplina, paciência, compromisso, respeito e humildade. Administração e liderança. Na década de 1920, quando a noção de organização já estava sacramentada pela teoria clássica, Whitehead começou a popularizar, nos Estados Unidos, a administração sem a preocupação estritamente científica. Inicialmente, procurou desvendar a psicologia do operário ao mostrar a relação existente entre as ambições e os temores dos operários e a sua realidade no trabalho. A seguir, tentou mostrar que a compreensão do comportamento administrativo deve partir do conhecimento da natureza humana. Para Whitehead, a administração é um conjunto de atividades próprias de certos indivíduos que têm a missão de ordenar, encaminhar e facilitar os esforços coletivos de um grupo de pessoas reunidas em uma entidade, para a realização de objetivos previamente definidos. O administrador é, para Whitehead, um profissional e um educador, pois seu papel na influência do pessoal exige uma contínua e intensa atividade educativa. Whitehead preocupou-se bastante em conceituar a liderança, bem como estudar os processos de influência do líder sobre os subordinados. Para Whitehead, o líder é um agente moral e, principalmente, o símbolo da democracia dentro da organização. A administração democrática é a direção e visão global de uma organização que garante que a escolha dos objetivos seja compartilhada pelo conjunto. Existe o sentimento de liberdade e vontade de colaborar com o melhor esforço criador. Haja liderança pessoal estimulante. E, como consequência lógica, o resultado total engrandeça as finalidades da organização. O sucesso da organização depende de que os subordinados aceitem os objetivos a serem alcançados. Alguns objetivos têm maior apelo e aceitação do que outros. Para Whitehead, os objetivos que geralmente a organização pretende alcançar são legais, estatutários ou regulamentais. Funcionais, como fornecimento de produto ou serviço ao consumidor. Técnicos, isto é, relacionados com os processos e equipamentos. Lucrativos. Pessoais e públicos. A formulação dos objetivos da organização pode ser feita de 3 maneiras típicas. O objetivo é formulado pelo grupo em atividade e o chefe é escolhido como sendo a pessoa que dirigirá a sua realização. O objetivo é formulado parcialmente pelo grupo e o chefe tem oportunidade de aumentá-lo e enriquecê-lo. O chefe formula e dirige o objetivo em virtude de sua capacidade em aliciar outras pessoas para a consecução do mesmo. Teoria da motivação de Maslow. Maslow procurou compreender e explicar o que energiza, dirige e sustenta o comportamento humano. Para ele, o comportamento é motivado por necessidades a que ele deu o nome de necessidades fundamentais. Tais necessidades são baseadas em 2 agrupamentos: deficiência e crescimento. As necessidades de deficiência são as fisiológicas, as de segurança, de afeto e as de estima, enquanto que as necessidades de crescimento são aquelas relacionadas ao autodesenvolvimento e autorrealização dos seres humanos. O moral e a atitude. O moral é uma decorrência do estado motivacional, uma atitude mental provocada pela satisfação ou não satisfação das necessidades dos indivíduos.
Como o moral está intimamente relacionado com o estado motivacional, à medida que as necessidades dos indivíduos são satisfeitas pela organização, ocorre uma elevação do moral, enquanto que à medida que as necessidades dos indivíduos são frustradas pela organização, ocorre um rebaixamento do moral. O moral elevado é acompanhado por uma atitude de interesse, identificação, aceitação fácil, entusiasmo e impulso em relação ao trabalho. Por outro lado, o moral baixo é acompanhado por uma atitude de desinteresse, negação, rejeição, pessimismo e apatia com relação ao trabalho. Comunicação. Comunicação é a troca de informação entre indivíduos, por isso constitui um dos processos fundamentais da experiência humana e da organização social. A comunicação requer um código para formular uma mensagem e a envia na forma de sinal, como ondas sonoras, letras impressas, símbolos, por meio de um determinado canal, ar, fios, papel, é um receptor da mensagem que a decodifica e interpreta o seu significado. A comunicação é uma atividade administrativa que tem dois propósitos principais: proporcionar informação e compreensão necessárias para que as pessoas possam conduzir-se nas suas tarefas. Proporcionar as atitudes necessárias que promovam motivação, cooperação e satisfação nos cargos. Organização informal. Existem padrões encontrados na empresa que não aparecem no organograma, como amizades e antagonismos, indivíduos que se identificam com outros, grupos que se afastam de outros e uma grande variedade de relações no trabalho ou fora dele que constituem a chamada organização informal. Essa organização informal desenvolve-se baseada na interação imposta e determinada pela organização formal. Os padrões informais de relações são extremamente diversos quanto à forma, conteúdo e duração e mostram que nem sempre a organização social de uma empresa corresponde exatamente ao seu organograma. Dinâmica de grupo. O grupo não é apenas um conjunto de pessoas. O grupo é um certo número de pessoas que interagem umas com as outras e que se percebem psicologicamente como membros de um grupo. Os membros de um grupo comunicam entre si de maneira direta e face a face, razão pela qual cada membro influencia e é influenciado pelos outros membros do grupo. O grupo apresenta as seguintes características: um objetivo comum, uma estrutura dinâmica de comunicação, uma coesão interna. Dinâmica de grupo é a soma de interesses dos componentes do grupo e que pode ser ativada por meio de estímulos e motivações, no sentido de maior harmonia e frequência do relacionamento. As relações existentes entre os membros de um grupo recebem o nome de relações intrínsecas. Por outro lado, as relações extrínsecas são as relações que o grupo ou membros do grupo mantêm com os outros grupos ou pessoas. O grupo formado por um número menor de pessoas tende a desfrutar um moral mais elevado do que os grupos formados por muitos indivíduos, nos quais todos fazem o mesmo serviço e têm dificuldade de se comunicar e se identificar com os colegas. As características dos grupos. Os grupos se caracterizam pelas relações humanas entre seus membros. Saber lidar com pessoas, individualmente ou em grupos, passou a ser um dos maiores problemas da empresa, no sentido de obter maior rendimento de mão de obra, dentro do máximo de satisfação e do mínimo de desgaste. O administrador de empresa deve, de um lado, ser capaz de criar condições para que sua empresa atinja da melhor forma seus objetivos e, de outro lado, que o seu pessoal atinja os seus objetivos individuais. Cabe ao administrador, em todos os níveis de supervisão, aprender a influenciar e a orientar o sentido das relações entre os indivíduos na empresa e propiciar um clima positivo e favorável às boas relações humanas, para que a empresa possa realizar as suas funções principais. Um programa de relações humanas tem por objetivo fomentar a cooperação eficaz entre todos os membros de uma comunidade de trabalho. Proatividade. Pro. Movimento para diante, posição em frente, a favor de. Atividade.
qualidade ou estado de ativo, ação, energia, força, vigor, vivacidade. Proatividade é fazer com que as coisas aconteçam. Em realidade, é todo ser humano que sabe comprometer-se com o que faz e quer fazê-lo cada vez melhor, porque se encontra em um permanente crescimento pessoal. Capaz de levar adiante projetos e trabalhos diversos com perseverança, vontade e decisão. Uma pessoa reativa enxerga um problema para cada resposta. Uma pessoa proativa sempre enxerga uma resposta para cada problema. Uma pessoa reativa diz: pode ser possível, mas é difícil. Uma pessoa proativa diz: pode ser difícil, mas é possível. Regras para facilitar a comunicação interpessoal. Mantenha contato visual sem exagerar. Mantenha uma atitude atenta e calma. Se o silêncio se tornar embaraçoso para o outro, procure reformular a última coisa que você disse para que ele possa retornar o fio da meada. Depois de fazer uma pergunta, é importante silenciar. Nunca interrompa para retificar o que o outro está dizendo. Abstenha-se de julgamento em uma comunicação. Admita que o outro tenha seus valores, crenças ou ideias diferentes das suas. Crie condições para que o outro possa expressar suas ideias, sentimentos, valores e atitudes. Isto não significa que você deva concordar com as posturas do outro, apenas compreendê-las e aceitá-las. Como lidar com pessoas difíceis? Às vezes você tem vontade de mandar acorrentar o seu chefe chato numa montanha para um urubu lhe devorar o fígado. No trabalho, tem que aturar gente que só fica enrolando e nunca decide nada. Já está cansado de ouvir das frentes frias de plantão não vai dar certo ou não tenho nada a ver com isso? A úlcera ataca só de ouvir a voz do sabe-tudo do escritório, que parece que vive testando a sua paciência? Pois é. Ninguém está imune a conviver com gente insuportável. Esse pessoal pode tornar sua vida estressante e desagradável, impedindo de alcançar metas importantes, dizem os médicos americanos. Veja alguns conselhos para lidar com essa turminha difícil de engolir. 1. Em primeiro lugar, pare de perder tempo reclamando. Ficar sofrendo e praguejando porque o outro não muda não ajuda em nada. Ao contrário, as frustrações e divergências tendem a piorar, o que pode acabar comprometendo seu moral e sua produtividade. 2. Tente mudar de opinião sobre quem você não suporta. É difícil, sem dúvida. Mas talvez a tal criatura não seja assim tão intragável quanto você imagina. Respire fundo e procure ver o que ela tem de bom. Ouça de verdade. Aproxime-se dela. Ao mudar seu comportamento, a figura também aprenderá novas formas de agir com você. 3. Enfatize as semelhanças. Para se relacionar bem com alguém cujo santo não bate com o seu, o primeiro passo é encontrar alguma afinidade, algum interesse comum. Com certeza você já se viu conversando com alguém e de repente descobriu que as diferenças e as distâncias iam diminuindo. 4. Você quer ser ouvido e compreendido. Pois então trate, antes, de ouvir e compreender. Dê ao fulano abertura para ele falar o que quiser, sem fazer cara de tédio, é óbvio. Ao saber o que ele pensa e sente, a probabilidade de também querer escutar o que você tem a dizer aumenta consideravelmente. 5. Esclareça. Ao ouvir o que a pessoa quer falar, demonstre interesse. Como? Fazendo perguntas que exijam mais que um grunhido como resposta, bem entendido. Do que está falando? A que está se referindo? Onde aconteceu? Quando? Como? A capacidade de fazer perguntas certeiras é fundamental para obter as respostas que você quer. 6. Seja franco. Muito mais eficiente do que se supõe, a melhor política para se conseguir o melhor das pessoas é estabelecer com elas um diálogo honesto e construtivo. Mas antes procure criar um clima de confiança e harmonia. Ou o tempo pode fechar. 7. Você quer ser ouvido e compreendido. Pois então trate, antes, de ouvir e compreender.
Dê ao fulano abertura para ele falar o que quiser, sem fazer cara de tédio, é óbvio. Ao saber o que ele pensa e sente, a probabilidade de também querer escutar o que você tem a dizer aumenta consideravelmente. 8. Esclareça. Ao ouvir o que a pessoa quer falar, demonstre interesse. Como? Fazendo perguntas que exijam mais que um grunhido como resposta, bem entendido. Do que está falando? A que está se referindo? Onde aconteceu? Quando? Como? A capacidade de fazer perguntas certeiras é fundamental para obter as respostas que você quer. 9. Seja franco. Muito mais eficiente do que se supõe, a melhor política para se conseguir o melhor das pessoas é estabelecer com elas um diálogo honesto e construtivo. Mas antes procure criar um clima de confiança e harmonia. Ou o tempo pode fechar. 10. Não perca a cabeça. Todo mundo sabe que quando um não quer, dois não brigam. Sim, arme-se de paciência. Durante uma conversa ou uma reunião, quanto mais você discordar, mais eminente será a briga. Posicione-se, mas refreie os impulsos de levar a coisa para o lado pessoal. Não se queime à toa. 11. Às vezes, a melhor opção é capitular. Nem todos os problemas têm solução, e alguns deles simplesmente não compensam resolver. Se a situação está insustentável, se tudo o que faz ou diz só piora as coisas e você acredita que a situação degringolou mesmo, lembre-se de que a prudência vale mais que a coragem. Fique na sua. Ou desista de vez. Reflita. 1. Antes de tomar uma decisão importante para você e para a empresa, procure escutar diferentes pontos de vista dos colegas. 2. Aprenda a negociar perguntando e obtendo o máximo de informações antes de apresentar seus argumentos ou ideias. 3. Aprenda a ser claro e objetivo em sua comunicação, falando mais com o menor uso de palavras e tempo. 4. Desenvolva sua capacidade de persuasão, procurando sempre entender o ponto de vista de seu interlocutor e encontrando nele um ponto de partida para apresentar o seu. 5. Esteja pronto a buscar consenso entre seus colegas, abrindo mão da defesa de ideias ou posturas que sejam irrelevantes para o caso em questão. 6. Esteja pronto a acatar sugestões, mesmo as que parecerem ruins. Você está recebendo uma consultoria grátis. 7. Procure aprender o significado real da empatia, colocando-se no lugar de seus colegas, procurando sentir o que sentem e pensar como pensam. 8. Procure elogiar, motivar e encorajar seus colegas. Pessoas elogiadas e encorajadas saem da defensiva e passam a se relacionar melhor. 9. Seja ético, respeite as pessoas e construa credibilidade. Ninguém gosta de se relacionar com pessoas falsas, desonestas ou sem opinião. 10. Seja pontual, cumpra sua palavra e seus compromissos e evite ao máximo decepcionar aqueles que estão observando sua atuação. A teoria dos dois fatores foi formulada e desenvolvida por Frederick Kersberg, a partir de entrevistas feitas com 200 engenheiros e contadores da indústria de Pittsburgh. Estas procuravam identificar quais as consequências de determinados tipos de acontecimentos na vida profissional dos entrevistados, visando a determinar os fatores que os levaram a se sentirem excepcionalmente felizes e aqueles que os fizeram sentir-se infelizes na situação de trabalho. Fatores higiênicos, ou fatores extrínsecos, pois se localizam no ambiente que rodeia as pessoas e abrange as condições dentro das quais elas desempenham seu trabalho. Como essas condições são administradas e decididas pela empresa, os fatores higiênicos são o salário, os benefícios sociais, o tipo de chefia ou supervisão que as pessoas recebem de seus superiores, as condições físicas e ambientais de trabalho, as políticas e diretrizes da empresa, o clima de relações entre a empresa e as pessoas que nela trabalham, os regulamentos internos, etc. São fatores de contexto e se situam no ambiente externo que cercam o indivíduo.
Contudo, de acordo com as pesquisas de Erzberg, quando os fatores higiênicos são ótimos, eles apenas evitam a insatisfação e, quando a elevam, não conseguem sustentá-la elevada por muito tempo. Porém, quando os fatores higiênicos são péssimos ou precários, eles provocam a insatisfação dos empregados. Fatores motivacionais ou fatores extrínsecos, pois estão relacionados com o conteúdo do cargo e com a natureza das tarefas que o indivíduo executa. Assim sendo, os fatores motivacionais estão sob o controle do indivíduo, pois estão relacionados com aquilo que ele faz e desempenha. Os fatores motivacionais envolvem os sentimentos de crescimento individual, de reconhecimento profissional e as necessidades de autorreavaliação e dependem das tarefas que o indivíduo realiza no seu trabalho. Os estudos de Erzberg levaram à conclusão que os fatores que influíam na produção de satisfação profissional eram desligados e distintos dos fatores que levaram à insatisfação profissional. Assim, os fatores que causavam satisfação estão relacionados à própria tarefa, relações com o que ele faz, reconhecimento pela realização da tarefa, natureza da tarefa, responsabilidade, promoção profissional e capacidade de melhor executá-la. Por outro lado, constatou-se que os fatores causadores de insatisfação são fatores ambientais, isto é, externos à tarefa, tais como tipo de supervisão recebida no serviço, natureza das relações interpessoais, condição do ambiente onde o trabalho é executado e, finalmente, o próprio salário. Teoria X e Teoria Y. McGregor compara dois estilos opostos e antagônicos de administrar. De um lado, um estilo baseado na teoria tradicional, mecanicista e pragmática, e, de outro, um estilo baseado nas concepções modernas a respeito do comportamento humano. Teoria X é a concepção tradicional de administração e baseia-se em convicções errôneas e incorretas sobre o comportamento humano, a saber, as pessoas são indolentes e preguiçosas por natureza. Elas evitam o trabalho ou trabalham o mínimo possível, em troca de recompensas salariais ou materiais. Falta-lhes ambição. Não gostam de assumir responsabilidades e preferem ser dirigidas e sentir-se seguras nessa dependência. O homem é basicamente egocêntrico e seus objetivos pessoais opõem-se, em geral, aos objetivos da organização. A sua própria natureza leva-as a resistir às mudanças, pois procuram sua segurança e pretendem não assumir riscos que a exponham em perigo. A sua dependência torna-as incapazes de autocontrole e autodisciplina. Elas precisam ser dirigidas e controladas pela administração. Essas concepções e premissas a respeito da natureza humana formam a teoria X, que reflete um estilo de administração duro, rígido e autocrático e que faz as pessoas trabalharem dentro de esquemas e padrões planejados e organizados, tendo em vista o alcance dos objetivos da organização. As pessoas são visualizadas como meros recursos ou meios de produção. Para a teoria X, a administração caracteriza-se pelos seguintes aspectos. A administração deve promover a organização dos recursos da empresa no interesse exclusivo de seus objetivos econômicos. A administração é um processo de dirigir os esforços das pessoas, incentivá-las, controlar suas ações e modificar o seu comportamento para atender às necessidades da empresa. Sem essa intervenção ativa por parte da administração, as pessoas seriam passivas em relação às necessidades da empresa, ou mesmo resistiriam a elas. As pessoas devem ser persuadidas, recompensadas, punidas, coagidas e controladas. As suas atividades devem ser padronizadas e dirigidas em função dos objetivos da empresa. Como as pessoas são motivadas por incentivos econômicos, a empresa deve utilizar a remuneração como um meio de recompensa ou de punição. A teoria X representa o típico estilo de administração da administração científica de Taylor, da teoria clássica de Fayol e da teoria da burocracia de Weber em diferentes estágios da teoria administrativa.
bitolamento da iniciativa individual, aprisionamento da criatividade, estreitamento da atividade profissional por meio do método e da rotina de trabalho. A teoria X força as pessoas a fazerem exatamente aquilo que a organização pretende que elas façam, independentemente de suas opiniões ou objetivos pessoais. Quando um administrador impõe arbitrariamente e de cima para baixo um esquema de trabalho e passa a controlar o comportamento dos subordinados, ele estará fazendo teoria X. O fato de ele impor autocrática ou suavemente não faz diferença. Ambas são maneiras diferentes de se fazer teoria X. A própria teoria das relações humanas, em seu caráter demagógico e manipulativo, também é uma forma suave, macia e enganosa de se fazer teoria X. Teoria Y é a moderna concepção de administração de acordo com a teoria comportamental. A teoria Y baseia-se em concepções e premissas atuais e sem preconceitos a respeito da natureza humana, a saber, as pessoas não têm desprazer inerente em trabalhar. Dependendo de certas condições, o trabalho pode ser uma fonte de satisfação e recompensa ou uma fonte de punição. A aplicação do esforço físico ou mental em um trabalho é tão natural quanto jogar ou descansar. As pessoas não são, por sua natureza intrínseca, passivas ou resistentes às necessidades da empresa. Elas podem tornar-se assim, como resultado de sua experiência negativa em outras empresas. As pessoas têm motivação, potencial de desenvolvimento, padrões de comportamento adequados e capacidade para assumir responsabilidades. O funcionário deve exercitar autodireção e autocontrole a serviço dos objetivos que lhe são confiados pela empresa. O controle externo e a ameaça de punição não são os únicos meios de obter a dedicação e esforço de alcançar os objetivos empresariais. O homem médio aprende sob certas condições a aceitar, mas também a procurar responsabilidade. A fuga à responsabilidade, a falta de ambição e a preocupação exagerada com a segurança pessoal são consequências da experiência insatisfatória de cada pessoa, e não uma característica humana inerente a todas as pessoas. Tal comportamento não é causa, é efeito de experiência negativa em alguma empresa. A capacidade de alto grau de imaginação e de criatividade na solução de problemas empresariais é amplamente e não escassamente distribuída entre as pessoas. Na vida moderna, as potencialidades intelectuais das pessoas são apenas parcialmente utilizadas. Em função dessas concepções e premissas a respeito da natureza humana, a teoria Y mostra um estilo de administração aberto, dinâmico e democrático, por meio do qual administrar torna-se um processo de criar oportunidades, liberar potenciais, remover obstáculos, encorajar o crescimento individual e proporcionar orientação quanto a objetivos. A administração segundo a teoria Y caracteriza-se pelos seguintes aspectos: a motivação, o potencial de desenvolvimento, a capacidade de assumir responsabilidade, de dirigir o comportamento para os objetivos da empresa. Todos esses fatores estão presentes nas pessoas. Eles não são criados nas pessoas pela administração. É responsabilidade da administração proporcionar condições para que as pessoas reconheçam e desenvolvam, por si mesmas, essas características. A tarefa essencial da administração é criar condições organizacionais e métodos de operação através dos quais as pessoas possam atingir seus objetivos pessoais, dirigindo seus próprios esforços em direção aos objetivos da empresa. A teoria Y propõe um estilo de administração participativo e baseado nos valores humanos e sociais. Enquanto a teoria X é a administração por meio de controles externos impostos às pessoas, a teoria Y é a administração por objetivos que realça a iniciativa individual. As duas teorias são opostas entre si. Em oposição à teoria X, McGregor aponta a teoria Y, segundo a qual administrar é um processo de criar oportunidades e liberar potenciais rumo ao autodesenvolvimento das pessoas.
No longo período de predomínio da teoria X, as pessoas acostumaram-se a ser dirigidas, controladas e manipuladas pelas empresas e a encontrar fora do trabalho as satisfações para suas necessidades pessoais de autorrealização. A teoria Y é aplicada nas empresas através de um estilo de direção baseado em medidas inovadoras e humanistas, a saber, teoria das decisões. Decisão é o processo de análise e escolha entre as alternativas disponíveis de cursos de ação que a pessoa deverá seguir. Toda decisão envolve 6 elementos. Tomador de decisão. É a pessoa que faz uma escolha ou opção entre várias alternativas futuras de ação. Objetivos. São os objetivos que o tomador de decisão pretende alcançar com suas ações. Preferências. São os critérios que o tomador de decisão usa para fazer sua escolha. Estratégia. É o curso de ação que o tomador de decisão escolhe para atingir seus objetivos. O curso de ação é o caminho escolhido e depende dos recursos de que pode dispor. Situação. São os aspectos do ambiente que envolve o tomador de decisão, alguns deles fora do seu controle, conhecimento ou compreensão e que afetam sua escolha. Resultado. É a consequência ou resultante de uma dada estratégia. O tomador de decisão está inserido em uma situação, pretende alcançar objetivos, tem preferências pessoais e segue estratégias para alcançar resultados. A decisão envolve uma opção. Para a pessoa seguir um curso de ação, ela deve abandonar outros cursos que surjam como alternativas. Há sempre um processo de seleção, isto é, de escolha de alternativas. O processo de seleção pode ser uma ação reflexa condicionada ou produto de raciocínio, planejamento ou projeção para o futuro. Todo curso de ação é orientado no sentido de um objetivo a ser alcançado e segue uma racionalidade. O tomador de decisão escolhe uma alternativa entre outras. Se ele escolhe os meios apropriados para alcançar um determinado objetivo, sua decisão é racional. Etapas do processo decisorial. O processo decisorial é complexo e depende das características pessoais do tomador de decisões, da situação em que está envolvido e da maneira como percebe a situação. O processo decisorial exige 7 etapas, a saber: percepção da situação que envolve algum problema. Análise e definição do problema. Definição dos objetivos. Procura de alternativas de solução ou de cursos de ação. Escolha da alternativa mais adequada ao alcance dos objetivos. Avaliação e comparação das alternativas. 7. Implementação da alternativa escolhida. Cada etapa influencia as outras e todo o processo. Nem sempre as etapas são seguidas à risca. Se a pressão for muito forte para uma solução imediata, as etapas 3, 5 e 7 podem ser abreviadas ou suprimidas. Quando não há pressão, algumas etapas podem ser ampliadas ou estendidas no tempo. Decorrências da teoria das decisões. Racionalidade limitada. Ao tomar decisões, a pessoa precisaria de um grande número de informações a respeito da situação para que pudesse analisá-las e avaliá-las. Como isso está além da capacidade individual de coleta e análise, a pessoa toma decisões por meio de pressuposições, isto é, de premissas que ela assume subjetivamente e nas quais baseia a sua escolha. As decisões relacionam-se com uma parte da situação ou com apenas alguns aspectos dela. Imperfeição das decisões. Não existem decisões perfeitas. Apenas umas são melhores do que outras quanto aos resultados reais que produzem. Para proceder de maneira racional nas suas ações, a pessoa precisa escolher dentre as diferentes alternativas as que se diferenciam pelos seus resultados. Esses, por sua vez, devem estar ligados aos objetivos que a organização pretende atingir. O processo decisório racional implica a comparação de caminhos por meio da avaliação prévia dos resultados decorrentes de cada um e do confronto entre tais resultados e os objetivos que se deseja atingir.
O critério norteador na decisão é a eficiência, isto é, a obtenção de resultados máximos com recursos mínimos. Relatividade das decisões. No processo decisorial, a escolha de uma alternativa implica na renúncia das demais alternativas e a criação de uma sequência de novas alternativas ao longo do tempo. A esses leques de alternativas em cada decisão dá-se o nome de árvore de decisão. Toda decisão é, até certo ponto, uma acomodação, pois a alternativa escolhida jamais permite a realização completa ou perfeita dos objetivos visados, representando apenas a melhor solução encontrada naquelas circunstâncias. A situação do meio ambiente limita as alternativas disponíveis, estabelecendo o nível que se pode atingir. O processo decisorial permite solucionar problemas ou defrontar-se com situações. A subjetividade nas decisões individuais é enorme. Hierarquização das decisões. O comportamento é planejado quando é guiado por objetivos e é racional quando escolhe as alternativas adequadas à consecução dos objetivos. Há uma hierarquia para distinguir o que é um meio e o que é um fim. Os objetivos visados pelas pessoas obedecem a uma hierarquia, na qual um nível é considerado fim em relação ao nível mais baixo e é considerado meio em relação ao de ordem maior. Racionalidade administrativa. Há uma racionalidade no comportamento administrativo, pois é planejado e orientado no sentido de alcançar objetivos da maneira mais adequada. Os processos administrativos são basicamente processos decisórios, pois consistem na definição de métodos rotineiros para selecionar e determinar os cursos de ação adequados, e na sua comunicação às pessoas por eles afetados. Influência organizacional. A organização retira de seus participantes a faculdade de decidir sobre certos assuntos e a substitui por um processo decisório próprio, previamente estabelecido e rotinizado. As decisões que a organização toma pelo indivíduo consistem em divisão de tarefas. A organização limita o trabalho de cada pessoa para certas atividades e funções específicas, que são seus cargos. Padrões de desempenho. A organização define padrões que servem de guia e orientação para o comportamento racional das pessoas e para a atividade de controle pela organização. Sistemas de autoridade. A organização influencia e condiciona o comportamento das pessoas por meio da hierarquia formal e do sistema informal de influenciação das pessoas. Canais de comunicação. A organização proporciona todas as informações vitais no processo decisório das pessoas. Treinamento e doutrinação. A organização treina e condiciona nas pessoas os critérios de decisão que ela pretende manter. Homem administrativo. Para abastecer o processo decisório, a organização precisa coletar e processar uma enorme variedade de informações para permitir a escolha de alternativas, em situações que nunca revelam todas as opções disponíveis, nem os possíveis resultados dessas alternativas. A capacidade da organização de coletar e processar tais informações para proporcionar às pessoas que decidem, no tempo hábil, as bases para que possam ser bem-sucedidas na escolha é limitada. Assim, o tomador de decisão não tem condição de analisar todas as situações nem de procurar todas as alternativas possíveis. Muito menos de buscar a melhor alternativa ou a alternativa mais adequada entre todas. Assim, o comportamento administrativo não é otimizante nem procura a melhor maneira, mas satisfaciente, pois procura a maneira satisfatória entre aquelas que conseguiu comparar. Cada pessoa é um indivíduo que se contenta. Para sua satisfação não precisa do máximo absoluto, mas sim do suficiente para se contentar dentro das possibilidades da situação. O termo satisfazer foi introduzido por Simon para significar que o homem considera suas satisfações contentando-se com o que está ao seu alcance, mesmo que seja um mínimo, mas que na situação ou no momento, representa para ele o máximo. Com isso, atenua-se o conceito do homem econômico, cujas aspirações são objetivas e materiais, procurando sempre a maximização absoluta ou a melhor maneira de fazer algo.
O processo decisorial típico do homem administrativo é assim explicado. O tomador de decisões evita a incerteza e segue as regras padronizadas da organização para tomar suas decisões. Ele mantém inalteradas as regras e as redefine somente quando sob pressão ou crise. Quando o ambiente muda subitamente e novas situações afloram ao processo decisório, a organização é lenta no ajustamento. Ela tenta utilizar o seu modelo atual para lidar com as condições modificadas. Teoria do desenvolvimento organizacional. A teoria do desenvolvimento organizacional surgiu a partir de 1962, decorrente das ideias de vários autores, a respeito do ser humano, da organização e do ambiente em que estes crescem e se desenvolvem. Assim, o conceito de desenvolvimento organizacional está intimamente ligado aos conceitos de mudança e de capacidade adaptativa à mudança, conceito de organização. O conceito de organização para os especialistas em DO é tipicamente comportamentalista. Uma organização é a coordenação de diferentes atividades de contribuintes individuais com a finalidade de efetuar transações planejadas com o ambiente. Esse conceito utiliza a noção tradicional de divisão do trabalho ao se referir às diferentes atividades e à coordenação existente na organização e refere-se às pessoas como contribuintes das organizações, em vez de estarem elas próprias, as pessoas, totalmente nas organizações. As contribuições de cada participante à organização variam enormemente em função não somente das diferenças individuais, mas também do sistema de recompensas e contribuições pela organização. Toda organização atua em determinado meio ambiente e sua existência e sobrevivência dependem da maneira como ela se relaciona com esse meio. Assim, ela deve ser estruturada e dinamizada em função das condições e circunstâncias que caracterizam o meio em que ela opera. Os autores do DO adotam uma posição antagônica ao conceito tradicional da organização, salientando as diferenças fundamentais existentes entre os sistemas mecânicos e os sistemas orgânicos. Os sistemas orgânicos tornam as organizações coletivamente conscientes dos seus destinos e da orientação necessária para melhor se dirigir a eles. Desenvolvem uma nova conscientização social dos participantes das organizações, os quais, contando com sua vivência particular, seu passado pessoal e sua autoconscientização, definem o papel deles em relação à sua organização. Conceito de cultura organizacional. Toda organização tem a sua cultura própria. Dá-se o nome de cultura organizacional ao modo de vida próprio que cada organização desenvolve em seus participantes. A cultura organizacional repousa sobre um sistema de crenças e valores, tradições e hábitos, uma forma aceita e estável de interações e de relacionamentos sociais típicos de cada organização. A cultura de uma organização não é estática e permanente, mas sofre alterações ao longo do tempo, dependendo de condições internas ou externas. Algumas organizações conseguem renovar constantemente sua cultura, mantendo a sua integridade e personalidade, enquanto outras permanecem com sua cultura amarrada a padrões antigos e ultrapassados. Os autores do DO consideram que mudar a estrutura organizacional não é suficiente para mudar uma organização. A única maneira viável de mudar uma organização é mudar sua cultura, isto é, os sistemas dentro dos quais as pessoas vivem e trabalham. Para que as organizações possam sobreviver e se desenvolver, para que exista a renovação e a revitalização, deve-se mudar a cultura organizacional. Além da cultura organizacional, os autores do DO põem ênfase no clima organizacional. O clima organizacional constitui o meio interno de uma organização, a atmosfera psicológica característica em cada organização. O clima organizacional está intimamente ligado ao moral e à satisfação das necessidades humanas dos participantes. O clima pode ser saudável ou doentio, pode ser quente ou frio, pode ser negativo ou positivo, satisfatório ou insatisfatório, dependendo de como os participantes se sentem em relação à sua organização.
A dificuldade na conceituação do clima organizacional reside no fato de que o clima é percebido de maneiras diferentes por diferentes indivíduos. Algumas pessoas são mais ou menos sensíveis do que outras em relação a alguns aspectos do clima. Além do mais, uma característica que parece ser positiva para uma pessoa pode ser percebida como insatisfatória ou negativa por outras. Assim, o clima organizacional é constituído por aquelas características que distinguem a organização de outras organizações e que influenciam o comportamento das pessoas na organização. O conceito de clima organizacional envolve diferentes graus, como o tipo de organização, a tecnologia utilizada, as políticas da companhia, as metas operacionais, os regulamentos internos, todos constituem dos fatores estruturais, além de atitudes, formas de comportamento social que são encorajadas ou sancionadas que são os fatores sociais. Assim, o clima resulta de um completo envolvimento de componentes relacionados com aspectos formais e informais da organização, dos sistemas de controle, dos procedimentos de trabalho, das regras e normas, e das relações interpessoais existentes na organização. Cada organização é um sistema complexo e humano, com características próprias, com sua própria cultura e seu próprio clima organizacional. Todo esse conjunto de variáveis deve ser continuamente observado, analisado e aperfeiçoado para que resulte em motivação e produtividade. Para mudar a cultura e o clima organizacionais, a organização precisa ter capacidade inovadora, ou seja, deve ter as seguintes características: adaptabilidade, ou seja, capacidade de resolver problemas e de reagir de maneira flexível às exigências mutáveis e inconstantes do meio ambiente. E, para ser adaptável, a organização deve ser flexível, para poder adaptar e integrar novas atividades. Ser receptiva e transparente a novas ideias, sejam elas intra- ou extra-organizacionais. Senso de identidade, ou seja, o conhecimento e a compreensão do passado e do presente da organização, bem como a compreensão e compartilhamento dos objetivos da organização por todos os seus participantes. Aqui não há lugar para a alienação do empregado, mas para o comprometimento do participante. Perspectiva exata do meio ambiente, ou seja, uma percepção realista, uma capacidade de investigar, diagnosticar e compreender o meio ambiente. Integração entre os participantes, de tal forma que a organização possa se comportar como um todo orgânico. Assim, não basta apenas mudar a estrutura. Há que se mudar a cultura. Conceito de mudança organizacional. O mundo de hoje caracteriza-se por um ambiente em constante mudança. O ambiente que envolve as organizações é extremamente dinâmico, exigindo delas uma elevada capacidade de adaptação como condição básica de sobrevivência. A década dos anos 60 foi a década da explosão, caracterizando os novos ambientes que proporcionaram o aparecimento do DEO, a saber, o ambiente geral altamente dinâmico, envolvendo a explosão do conhecimento, da tecnologia, das comunicações e da economia. Essa conturbação impõe exigências completamente diferentes sobre a administração e os participantes, modificando inteiramente o relacionamento entre ambos. O ambiente empresarial, diferente de toda a experiência do passado, em face da internacionalização dos mercados, da vida mais curta dos produtos, da crescente importância do marketing, das diferentes e complexas relações entre linha e staff, das participações múltiplas dos indivíduos em diferentes grupos e organizações e da natureza mutável do trabalho, produz uma série de exigências inteiramente novas para o administrador. Os anuais valores em mutação à medida que melhoram as condições humanas. Toda essa multiplicidade de variáveis complexas, mutáveis, explosivas e poderosas levou a uma conclusão. Apenas esforços isolados, lentos e gradativos de se taparem alguns dos buracos da organização são insuficientes para se levar o barco adiante.
tornou-se imperiosa a necessidade de estratégias coordenadas e de mais longo prazo com o objetivo de desenvolver climas dentro da organização, maneiras de trabalhar, relações, sistemas de comunicações e sistemas de informações que sejam congruentes com as exigências prognosticáveis e não prognosticáveis dos anos futuros. E foi a partir destas necessidades que surgiram os esforços sistemáticos de mutação planejada, ou desenvolvimento organizacional. O processo de mudança organizacional começa com o aparecimento de forças que vêm de fora ou de algumas partes da organização. Essas forças podem ser exógenas ou endógenas à organização. As forças exógenas provêm do ambiente, como as novas tecnologias, mudança em valores da sociedade e novas oportunidades ou limitações do ambiente. Essas forças externas criam a necessidade de mudança organizacional interna. As tentativas de mudança interna podem ser conscientemente planejadas para que o ajustamento às novas condições externas se processe com a mínima perturbação do equilíbrio estrutural e de comportamento existente dentro da organização. As forças endógenas que criam necessidade de mudança estrutural e comportamental provêm da tensão organizacional. Tensão nas atividades, interações, sentimentos ou resultados de desempenho no trabalho. Estas forças de mudança representam condições de equilíbrio já perturbado dentro de uma ou mais partes da organização. O desenvolvimento organizacional é necessário sempre que a organização concorra e lute pela sobrevivência em condições de mudança. Toda mudança é um problema que deve ser solucionado de forma racional e eficiente. Cada época desenvolve uma forma organizacional mais adequada e característica à sua natureza. As mudanças que estão ocorrendo no mundo moderno tornam necessário revitalizar e reconstruir as nossas organizações. Estas têm de se adaptar às mudanças do ambiente. As mudanças organizacionais não devem ser feitas ao acaso, ao sabor da inércia ou da improvisação, mas têm de ser planejadas. Enquanto a mudança genérica envolve alterações no ambiente em geral, a mudança organizacional é um conjunto de alterações estruturais e comportamentais dentro de uma organização. Esses dois tipos fundamentais de alterações, estruturais e comportamentais, são interdependentes e se interpenetram intimamente. Conceito de desenvolvimento. A tendência natural de toda organização é crescer ou desenvolver-se. Essa tendência tem suas origens em fatores endógenos e exógenos. O desenvolvimento é um processo lento e gradativo que conduz ao exato conhecimento de si próprio e à plena realização de suas potencialidades. Assim, o desenvolvimento de uma organização lhe permite um conhecimento profundo e realístico de si própria e de suas possibilidades. Um conhecimento profundo e realístico do meio ambiente em que opera. Um planejamento adequado e realização bem-sucedida de relações com o meio ambiente e com os seus participantes. Uma estrutura interna suficientemente flexível com condições para se adaptar em tempo às mudanças que ocorrem, tanto no meio ambiente com que se relaciona, como entre os seus participantes. Os meios suficientes de informação do resultado dessas mudanças e da adequação de sua resposta adaptativa. Os autores do Do salientam que se encararmos as organizações como estruturas orgânicas adaptáveis, capazes de resolver problemas, as inferências quanto à sua eficiência não se devem basear em medidas estáticas de produção, embora estas possam ser úteis, mas nos processos pelos quais a organização aborda os problemas. A eficiência da organização relaciona-se diretamente com sua capacidade de sobreviver, de adaptar-se, de manter sua estrutura e tornar-se independente da função particular que preenche. A fim de que uma organização possa alcançar um certo nível de desenvolvimento, ela pode utilizar diferentes estratégias de mudança. Assim, existem 3 diferentes tipos de estratégias de mudança. 1. Mudança evolucionária, quando a mudança de uma ação para outra que substitui é pequena e dentro dos limites das expectativas e dos arranjos do status quo.
Geralmente a mudança evolucionária é lenta, suave e não transgrede as expectativas daqueles que nela estão envolvidos ou são por ela afetados. Há uma tendência de se repetirem e reforçarem as soluções que se demonstrem sólidas e eficientes e de se abandonarem as soluções fracas e deficientes. 2. Mudança revolucionária. Quando a mudança de uma ação para a ação que substitui contradiz ou destrói os arranjos do status quo. Geralmente a mudança revolucionária é rápida, intensa, brutal, transgride e rejeita as antigas expectativas e introduz expectativas novas. Enquanto as mudanças evolucionárias, por ocorrerem aos poucos, não provocam geralmente grande entusiasmo ou forte resistência, o mesmo não acontece com as mudanças revolucionárias, geralmente súbitas e causadoras de grande impacto. 3. O desenvolvimento sistemático é diferente de ambos os tipos de mudança citados. No desenvolvimento sistemático, os responsáveis pela mudança delineiam modelos explícitos do que a organização deveria ser em comparação com o que é, enquanto aqueles cujas ações serão afetadas pelo desenvolvimento sistemático estudam, avaliam e criticam o modelo de mudança, para recomendar alterações nele, baseados em seu próprio discernimento e compreensão. Assim, dizem os autores, dimensões adicionais de comportamento e de experiência humanos são trazidas para a dinâmica da mudança, o que não ocorre com os dois tipos de mudanças. As tensões intelectuais e emocionais criadas entre todos os responsáveis pelo planejamento e implementação estimulam a mudança. Essas tensões baseiam-se em compreensão, discernimento, comprometimento e convicção quanto à correção da mudança do que é para o que deveria ser. Assim, as mudanças resultantes traduzem-se por apoio e não por resistências ou ressentimentos. Esses três tipos de estratégias de mudança podem ser observados na conduta das organizações, seja na sua forma pura ou em um número quase infinito de combinações. Os autores preocupam-se com a última das estratégias mencionadas, ou seja, com o desenvolvimento sistemático. Chegamos ao fim desta aula, obrigado e até a próxima.